ninguém de óculos, ninguém de relógio, ninguém de pulseira, ninguém de anel, ninguém de cordão e ninguém da fita do Senhor do Bonfim. Três anos inteiramente dedicado ao filme e há 5 anos sonhando com ele. Eu achava absolutamente inviável produzir esse filme no Brasil. O bom cinema nacional é aquele cinema que refere o país o tempo todo. 4.000 figurantes. Um dos maiores elencos já reunidos em um mesmo filme. Me mate de uma vez, ande, vá! Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, defende-nos do Belmonte. A mais ousada produção cinematográfica já realizada no Brasil. Eis o nosso alvo, Canudos! Açude de Cocorobó, sertão da Bahia. A longa estiagem baixa as águas da represa e revela os escombros de Canudos. Na verdade, da cidade de Antônio Conselheiro não restou pedra sobre pedra. E as ruínas que agora emergem do Cocorobó são de uma outra Canudos, erguida nos anos 20 e também destruída. A Canudos de Conselheiro foi varrida pelo fogo. Seus habitantes cruelmente assassinados. A segunda Canudos, tragada pelas águas do açude nos anos 60. Sertão, valentia, dor. Quem mora aqui? Quem teima aqui? Quem resiste aqui? Junco do Salitre, Juazeiro, nordeste do estado da Bahia. Aqui, a quase 600 quilômetros de Salvador, uma nova Canudos está sendo construída. Tudo na vida tem essas coisas misteriosas, né? Que o acaso e o lado mágico das coisas. Você pega um mapa do Brasil e aí você diz assim, bom, vou fazer um filme aonde? Eu tenho um prazer enorme de viajar pelo Brasil, de andar, ficar andando. Sempre fiz as locações dos meus filmes sozinho e nesse filme foi a mesma coisa. Era preciso encontrar um lugar que fosse cinematograficamente forte, né, e que tivesse ao mesmo tempo condições de infraestrutura para a equipe que ia chegar lá. Quando eu fui a Juazeiro, aí durante uma semana, sei lá, deve ter andado lá por aqueles caminhos do município uns 2, 3 mil quilômetros. E aí batemos lá no Junco do Salitre. Foram 4 meses de trabalho, 200.000 blocos de adobe, 700 casas de taipa e 2 igrejas. 375.000 metros quadrados de área construída. Sol escaldante e muita poeira. Isso aqui era um cerrado, não tinha nada, só tinha 2 casinhas aqui. E o Sérgio olhou e disse, vai ser aqui. E realmente geograficamente é o ideal para fazer aqui. A nossa maior preocupação era como começar a construir. A gente fez uma pesquisa, 2 meses pesquisando, projetando os cenários com a equipe toda. Que é pau, barro e água, não tem mais nada. E a mão de obra local mesmo, assim, o povo que desde que nasce já sabe construir casa de taipa, já sabe fazer tijolo de adobe, é o que eles costumam fazer, é o que eles fazem sempre. Nós tivemos 250 pessoas trabalhando no cenário. À medida que esse cenário ia ficando pronto, era inacreditável que 250 pessoas lá de Canudos, de Juazeiro, do Junco do Salitre,
Campo do Cavalo tivessem realizado aquilo que o cinema brasileiro queria fazer há tanto tempo. O filme nasceu por causa dos sertões, uma paixão pelo livro do Euclides. 5 anos atrás, fui lendo e relendo o livro e me apaixonei pela possibilidade de fazer um filme. Não uma transcrição dos sertões, que é uma coisa impossível, não só pela grandeza literária do próprio livro, como também a história que ele abarca, que é uma coisa impossível de você fazer num filme. A história fascinante de Canudos é a história do povo sertanejo. Esse personagem anônimo é que é, na verdade, o personagem grandioso dessa história. É um personagem que ilumina a cena inteira, que é, evidentemente, o Antônio Conselheiro. Eu acho até que o Antônio Conselheiro é um personagem que mereceria um filme só sobre ele, a história desse homem, desde a sua infância, a história da família dele, é uma história maravilhosa. Antônio Vicente Mendes Maciel, o Conselheiro, nasceu em Quixeramobim, estado do Ceará, em 1828. Foi professor, comerciante e advogado. Traído pela mulher, faliu, foi preso, perseguido pela igreja e internado como louco. Foi peregrino, transformado em beato e depois em santo sertanejo. Percorreu praticamente todo o Nordeste, reformando igrejas e cemitérios. Suas pregações não se restringiam aos assuntos espirituais. Monarquista, Conselheiro pregava a desobediência às leis da República recém-nascida. É justo que os brasileiros não respeitem as leis da República. Quem tirou Dom Pedro do trono, lhe negando o direito divino de reinar sobre o Brasil, foi o anticristo da República. Por onde passava, ganhava centenas de seguidores. Com eles, construiu o Arraial de Belo Monte, a terra prometida. Aqui, nessa terra de Deus, eu fundo nosso império do Belo Monte. Ao invés de me limitar, de me ater à figura do conselheiro na parte final da vida dele, que é a parte da qual trata o filme, eu comecei a pensá-lo como um ser que tinha uma vida civil comum, igual a de muita gente, antes de partir para aquilo tudo. Porque me parecia que por ali eu podia encontrar a origem, a gênese mesmo da personagem. Não se trata de um ser especial, de um ser místico, mas que teve uma vida como muita gente teve. Eu tentei isso, o lado humano mesmo, mais prosaico dele, as informações que eu tinha na minha pele, na minha cara, na minha história, da minha infância, e o contato com a realidade do Brasil de hoje, que, paradoxalmente, é bem diferente e bem parecida com a realidade que o conselheiro viveu. A Guerra de Canudos mobilizou milhares de pessoas da região de Juazeiro, na Bahia, e de outros estados do Nordeste. Gente com a mesma cara e a mesma vida daquele povo de um século atrás que eles iam representar. A maioria nunca havia sequer assistido a um filme. No início foi difícil explicar para aquela gente humilde do sertão o que é a magia do cinema. Estrela da Espanha, Varão Milagroso. Vamos de novo essa partezinha. A gente batia de casa em casa, né? De porta em porta. As pessoas correndo, a mulher pegava os meninos, botava debaixo do braço e sumia no meio do mato. E a gente ficava esperando e voltava no dia seguinte. E terminava convencendo as pessoas de que não tinha nenhum perigo fazer cinema, né? Porque outras pessoas diziam que ia ter guerra, era a guerra de Canudos, ia morrer muita gente, eles achavam que era para morrer mesmo, né? Com o tempo, né, fui trabalhando e mostrando que era uma brincadeira, o cinema era como uma brincadeira de criança. Para vestir toda essa gente, a figurinista Betty Felipek reconstituiu as roupas usadas 100 anos atrás
pelos canudenses e pelas tropas que arrasaram o arraial do Belo Monte. Buscando na arte a expressão do ser humano, Betty Filippek recorreu a Goya, El Greco e Portinari. Artistas que trabalharam com o desespero da guerra, a religiosidade e o homem sertanejo. 4 meses e meio para construir e fazer o figurino e exatos 4 meses de filmagem. Eu acho uma performance invejável para um filme como esse. Canudos não admitia amadorismo, admitia um profissionalismo radical. Eu lutei muito para ter uma equipe que tivesse a capacidade dupla de uma eficiência do ponto de vista do resultado, mas ao mesmo tempo uma capacidade afetiva com o projeto. Canudos era um filme complexo. A Betty Filippek é capaz de criar o figurino e de vestir 600 figurantes às 4 horas da manhã. O Cláudio Peixoto é capaz de construir Canudos e de botar 80 pessoas lá na hora da filmagem para poder as coisas funcionarem. O Brasil não tem uma tradição do filme épico. Então, eu tinha que encontrar quem tivesse capacidade de fazer com que bombas explodissem, 400 armas atirassem. Aí eu pensei, mas quem é? Qual é o país que pode, entre a experiência americana e a realidade brasileira, se adaptar? Eu falei, é o México. E perguntei, quem é o melhor? Quem é o the best? E o the best chama-se Frederico Farfán. Tengo 14 años trabajando haciendo efectos especiales. Traigo 2 personas también mexicanas que tienen 10 años conmigo trabajando. Y es un trabajo de herencia. Mi padre tiene 50 años en el cine y pues 30 haciendo efectos y yo ahora 14 apenas. Es la primera vez que vengo a Brasil y estoy feliz de la vida. Pues es una super producción. Ustedes han visto la cantidad de figurantes. Todos los días hay efectos, todos los días hay sangre, humo, fuego, todos los días hay. A equipe de Federico Farfán produziu os efeitos especiais no próprio set de filmagem. Javier Lambert, coordenador de dublês, selecionou 40 figurantes civis e militares da região de Juazeiro. Eles e alguns atores foram treinados para as cenas de perigo. Aprenderam a lutar e a morrer nas batalhas. Martim Macias, artista plástico e também maquiador de efeitos especiais, produziu as cabeças mumificadas. Com resina plástica, Martim modelou o rosto de José Wilker para esculpir a máscara mortuária de Conselheiro. As cenas mais audaciosas do filme foram executadas dentro dos mais rígidos padrões de segurança. Para as explosões, na Praça de Canudos, pirâmides de ferro foram enterradas no chão. Elas direcionaram as explosões para cima, evitando que fragmentos atingissem os figurantes. As igrejas foram destruídas com 25 quilos de dinamite, num trabalho de absoluta precisão. O incêndio total de Canudos foi um desafio para o cinema brasileiro e para o próprio Farfán. Sua alma está em paz. O Wilker, o Paulo Betti, Marieta, Zé de Abreu, Roberto Bontempo, Tonico Pereira. Esse filme tem essa coisa assim de ter um elenco muito grande, muita gente, muito personagem. Eu parti com a turma que eu conheço, que me conhece, com quem eu venho parceiro já nessa aventura de fazer cinema. Eu tinha um desejo de fazer a protagonista desse filme um filme de guerra, e um filme em que os personagens conhecidos dessa história são homens, nesse universo masculino, fazer esse filme um pouco sobre o ponto de vista feminino, não é, de ter uma mulher sendo a protagonista dessa história. Que essa força do sertanejo, na verdade, fosse a força de uma mulher.
Eu vou gostar de ver os soldados passar faca em tua goela e te mandar pro inferno, seu velho infeliz. Causa que foi tua loucura que desgraçou nossa família. Tu matou Toinho, tu vai matar a mãe e matar a Tereza. Pare com isso, Luísa! Faço a Luísa, que é uma sertaneja de uma família miserável e que estão na miséria, ficam ainda mais na miséria por causa da República. Povo é esse, Zé? Pois se não é ele. Aparece o conselheiro e aí a família vai atrás como a última salvação e tal, esperança. E ela foge porque ela não acredita no conselheiro. Luísa, minha filha! Luísa! Silêncio absoluto! Ninguém se mexe! Quando o filme começa, apesar de uma crise da seca e das dificuldades da família, é uma família feliz, né? É uma família integrada e que vai paulatinamente se dilacerando no processo da guerra. A mãe, que é uma mulher que não tem essa fé religiosa, mas que acompanha o marido, que depois também acredita em Canudos como uma possibilidade social e de vida, né, de melhoria de condições de vida, uma coisa bem pragmática, acaba que se envolve loucamente também naquela guerra. Ela mantém uma dignidade, um orgulho ali dentro daquela miséria, né? Tem desde essa mulher que é simplesmente ligada ali à terra, aos filhos, até ela se transformar quase que numa guerrilheira. Ela pega uma arma, ela não é uma mulher de pegar uma arma, e a vida empurra ela para isso e ela acaba sendo uma das defensoras de Canudos, né? Tu não tem vergonha, não? Um cabra forte como tu se render? O pai, que é um cara, no começo a gente vê um cara doce com os filhos e afetivo, ele vai endurecendo, ele vai se embrutecendo naquele processo todo da guerra e nesse processo místico. Me chamais pai. Já não chega a morte, Toinho? Entre a vida e a morte, escolha a vida pelo menos uma vez. O Zé Lucena é um homem com toda a sua força, né? Grandeza, né? Ele é um ingênuo, um homem que é apanhado por uma circunstância que o deixa perplexo. E nesse momento de perplexidade, de falta de perspectiva, ele vê um líder que lhe promete a vida eterna. Em contraponto às desgraças que ele está vivendo, ele tem a possibilidade de viver uma utopia, estar junto com um grupo de pessoas, construir um novo lugar sem aqueles demônios que ele vê na República. Nesse novo lugar, Deus promete a eles, através de Antônio Conselheiro, que representa, de uma certa maneira, um santo para o Zé Lucena. Ele tem essa visão da possibilidade de uma vida melhor. Meu bom pai, Conselheiro, me botou na porta do céu. Eu só tenho que lhe agradecer. A sequência que eu mais me emocionou fazer, mais gostei de fazer no filme, entre todas, é a trincheira final. Crispim? Diga. Tá vendo? Tô. Então você vai buscar. Aquele garoto que aparece naquela sequência, aquele menino iluminou a gente de uma maneira. Aquilo foi o momento, assim, para mim, o momento mais grave e mais bonito do filme. É o cão! É o filho do cão! É o pai do cão! Para montar o exército que destruiu Canudos, Sérgio Rezende convocou Tonico Pereira, que interpreta o temível coronel Moreira César, o corta-cabeça. José de Abreu é o general Arthur Oscar, que comandou a 4ª e última expedição. Celton Mello vive o papel de Luiz, o jovem e inexperiente tenente que se apaixona por Luísa. No confronto entre canudenses e o exército está Pedro, o jornalista que acompanha a guerra, interpretado por Roberto Bontempo. Uma grande parte da sociedade
brasileira de então foi a responsável pelo massacre de Canudos. No Rio de Janeiro, que era a capital, os jornais pediam a destruição de Canudos. Havia um movimento na opinião pública fortíssimo no sentido de fazer dessa guerra um acontecimento brasileiro. O exército, sucessivamente, nas primeiras expedições, foi perdendo as batalhas, foi sendo derrotado. Essa coisa foi levando a temperatura a um ponto insuportável. Essa marcha progressiva das expedições é impressionante, porque vai primeiro um tenente com 100 homens, depois vai um major com 600, um coronel com 1.200, 3 generais com 6.000 e depois um ministro da guerra com mais 5.000. Essa resistência de Canudos é uma coisa impressionante. Sérgio Rezende usou a mais sofisticada tecnologia de edição digital não linear para a montagem de A Guerra de Canudos. 40 horas de material filmado foram transformadas em um filme de 160 minutos. Os ruídos, disparos e explosões foram mixados no Sound One, um dos maiores estúdios de Nova York. A alma nordestina de Edu Lobo, autor da música, está presente nos 4 temas principais, interpretados em diferentes arranjos durante todo o filme. Canudos supera todos os limites conhecidos de padrão de um filme brasileiro. Quem for ver Guerra de Canudos sairá do cinema com a sensação de que assistiu uma obra artística de grande nível. Lá estão envolvidos os melhores atores brasileiros, os melhores técnicos brasileiros, o melhor esforço de realizar um projeto, e eu acho que as pessoas vão levar um susto. Canudos expressa a grandiosidade que está na imagem, no cenário, no figurino, na música, na produção. O cinema só consegue transmitir conhecimento se ele partir da emoção. E a história do filme Guerra de Canudos é uma história de emoção. Dai-me força, meu tão bom Senhor. Quando o céu virasse a terra como um rio sem nascente, quando a espada entrar na pedra, quando o mar vira fluente, que paixão insatisfeita, que vingança mais demente, Virgem Santa decaída, Satanás onipotente, entre rios, belos montes, que distância mais presente, quanta gente confiante